Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação hoje é dia 9 de dezembro. Eu continuo meditando com vocês sobre a importância de sermos um discípulo de Cristo Jesus, ou seja, uma pessoa que nasceu do alto e que anda na justiça de Deus. Nós passamos por dias de grandes emoções, com o casamento de nossa filha Melanie e Ruben em Sevilha, na Espanha, no dia 26 de outubro, e acolhemos em nossa casa aqui na França os 4 fantásticos, minha irmã e 3 primos do Brasil, pessoas que marcaram a nossa vida aqui, e infelizmente, né, a vida continua, e todos os 4 já voltaram ao Brasil. Os últimos partiram agora dia 7 de dezembro, e nossa casa voltou àquele silêncio típico de casa sem filhos mais, né? E sem visitas, por enquanto. Nos resta as lembranças, os vídeos, as fotos que tiramos neste tempo na Espanha e aqui na França. Muito obrigado se vocês 4 estiverem ouvindo esta meditação neste dia 9 de dezembro. Eu gostaria de agradecê-los infiniment, como se diz em francês, de uma forma infinita, pela presença e alegria que vocês trouxeram à nossa casa aqui na França. A nossa igreja também foi marcada pela presença dessas preciosas pessoas que são da família, que também são grandes amigos de longos carnavais, como se diz por aí no Rio de Janeiro. Muito obrigado, a igreja continua pensando em vocês, nas músicas que cantamos juntos na igreja, nas risadas e em tudo mais. Muito obrigado. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que com coração puro invocam ao Senhor. Paulo, então, vai utilizar aqui a palavra justiça, a mesma palavra utilizada em Filipenses, capítulo 1, verso 11, que é o nosso verso no início da nossa meditação no verão. Aqui na Europa, nós estamos meditando sobre a palavra justiça de Deus nestas meditações que são sobre a vida do discípulo de Cristo Jesus. Interessante que aqui em 2 Timóteo existem coisas das quais nós devemos fugir e outras que devemos procurar, correr na direção dessas coisas e fugir de outras coisas. A tentação não é algo que você enfrenta, é algo que você deve fugir dela, você tem que correr desta tentação, ir para bem longe da tentação e correr na direção da justiça de Deus, que é esta forma correta de pensar e de andar que Deus tem e que Deus quer que a gente tenha também. Quando você volta um pouco no texto e lê, por exemplo, o verso 20 de 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo diz: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira, de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Deus quer que a gente seja vasos de ouro e de prata, vasos que são utilizados com honra, para a honra, não para a desonra. É por isso que é preciso fugir daquilo que é ruim, para que a gente possa correr na direção da justiça de Deus. Em 1 João capítulo 1, verso 9, João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É Deus que nos purifica da injustiça. Aqui a injustiça é a iniquidade, que é o contrário da justiça de Deus. Se a justiça de Deus é uma forma correta de pensar e de agir, de andar, de correr, a injustiça é exatamente o contrário. É uma forma que não é divina. É por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: você tem que correr disso daí, fugir daquilo que é ruim e correr na direção da santificação, correr na direção da justiça de Deus. A gente ganha eternamente mais quando a gente corre na direção de Deus. A gente já viu, a gente vê na história, você vê neste exato momento, em como países, nações, né, povos, famílias, indivíduos estão correndo na direção da perdição porque eles se afastam da justiça de Deus. Olha só a história do seu país, da sua família, você vai ver que toda queda é precedida desta fuga da justiça de Deus. Toda queda acontece porque o homem, os nossos amigos, inclusive, se afastam da justiça e do amor de Deus. Só existe 2 caminhos: a justiça de Deus
ou a injustiça do maligno, a injustiça dos homens. Por isso que precisamos correr na direção da justiça de Deus, daquilo que é bom. Tudo que a gente vai plantar, a gente vai colher. Os meus amigos, né, e primos, minha irmã, viram que aqui na minha casa eu tenho um pé de mandarina, que a gente chama, que seria que é mandarina, clementina, é uma, não sei nem mais o que é em português, que eu plantei num vaso, comprei na Espanha, plantei num vaso, coloquei ao sul da casa, na direção inclusive das montanhas e da Espanha, de onde vem mais a claridade, e a gente está colhendo frutos daquela planta que eu plantei. Não estou colhendo outros frutos. A planta é boa, a árvore é boa, então os frutos são bons. Tudo que você planta, você colhe. Se você plantar a justiça de Deus, se você estiver plantando para a justiça de Deus, você vai colher frutos da justiça de Deus. Meu último texto se encontra em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Você confessa o nome do Senhor, então fuja da iniquidade e corra na direção da justiça e do amor de Deus. Que Deus te abençoe.